Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém, meus amados? Com base nesta palavra, eu quero entrar nesta palavra e quero tentar aqui contextualizar essa mensagem para vocês e contextualizar essa história, que é uma história muito linda, uma história assim que comove nossos corações, é uma história onde nós vemos o agir de Deus do início ao fim, é uma história o qual nós sabemos que Ruth foi uma mulher virtuosa, uma mulher o qual Deus, sabe, foi o próprio Deus que escolheu Ruth, que Jesus veio da linhagem de Boaz e Ruth, ou seja, para que Jesus viesse, então veio dessa linhagem, através desse casal, Ruth e Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Então vamos lá. O texto nos fala a respeito da história de uma família que viveu nos tempos em que Israel estava sendo governada por juízes. A fome levou Elimeleque. Quem foi Elimeleque? Elimeleque foi marido de Noemi. Então a fome levou Elimeleque a toda a família, e toda a família sair dessa nação, que era a nação de Israel, e morar em terras inimigas de Moabe, em busca de uma melhor condição de vida. E diz o texto que em solo estrangeiro, passando ali algum tempo que eles estavam ali, diz o texto que Elimeleque morreu, ou seja, Noemi ficou viúva com seus dois filhos. E diz o texto que, passando-se, eles permaneceram ali, vivendo sobre os campos, sobre as terras de Moabe, viveram ali por alguns anos. E diz o texto que, passando-se 10 anos depois, os seus filhos, os filhos de Noemi, se casaram com mulheres moabitas. E eles se casaram com essas moças moabitas, e diz o texto que os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. Então eram duas moças moabitas casando-se com os filhos de Noemi, que era da linhagem de Israel, era israelita, era judeus. Não era lícito casar com mulheres ou vice-versa, casar com homens estrangeiros, porque Deus não permitia. Até hoje Deus não permite que o povo de Deus, o povo judeu se case com outras pessoas de outras linhagens, de outras nações. Por que Deus não permite? Deus não permite justamente para não se contaminar, para não contradizer, ou seja, receber ensinamentos ou casar com pessoas que não servem o mesmo Deus. Assim é até hoje. Deus não permite que um homem, uma pessoa cristã, um homem de Deus, uma mulher de Deus, venha casar com pessoas que não seja da mesma, que não não professa a mesma fé, ou seja, que também não sejam cristãos. Então, cristãos, pessoas evangélicas, têm que casar com si mesmo, não podem casar com pessoas que não é da mesma religião, que não é dos mesmos preceitos cristãos. Por que Deus não permite? A palavra diz que Deus não permite para que não haja desigualdade em termos de visão eclesiástica, visão muitas vezes social, cultural. Deus não permite.
Quem casa com pessoas que não é do mesmo, não professa a mesma fé em Deus, está pecando contra Deus. É pecado, é desonroso. Deus não aceita tal coisa. Agora, quando os dois são, né, quando os dois eram pessoas do mundo, não conhecia a Deus, aí um veio e aceitou Jesus, o outro permaneceu no mundo, e aí também Deus não permite que separe. Tem que ficar. Até que esse que está seguindo o caminho de Cristo conquista aquela pessoa, faça com que aquela pessoa venha também ser adorador e servidor do Senhor Jesus. Mas não é permitido, Deus não se agrada com homens e mulheres que se unam. Pessoas evangélicas têm que casar com evangélico e que seja outras pessoas, católico com católico, e por aí vai. Nesse decorrer aí do trajeto da vida, se a pessoa tiver a oportunidade de conhecer a Cristo e voltar-se para o Senhor, aceitando Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, aí sim, aí as coisas acontecem. Mas até o presente momento, Deus não aprova casamento, crente casar com pessoas descrentes. Não condiz com os princípios cristãos, não vem da vontade de Deus, Deus não está nesse negócio. Por isso que existe vários casamentos frustrados, por isso que existe vários casamentos onde Deus não está abençoando essa união. Essa união não é abençoada por Deus. Mas nós entendemos aqui, diz o texto, que essas duas moças eram moabitas, uma chamava Órfã e a outra chamava Ruth. E diz o texto que passaram-se alguns anos, morreram Malom e Quilion, que um era marido de Ruth e o outro era marido de Noemi. Perdão, o outro era marido de Ruth. Um era marido de Órfã e o outro marido de Ruth. E diz o texto que elas não tiveram filhos com esses homens, com esses seus maridos, e diz o texto que morreu tanto o marido de Noemi, quanto os dois filhos de Noemi. E diz o texto que muito amargurada, muito entristecida, muito sem direção ficou Noemi, porque ela já era uma mulher idosa, ela já era uma mulher avançada em idade, e agora ela ficou desamparada e ela ficou sem saber o que fazer. Naquela época, os homens eram obrigados, eles tinham a obrigação, o dever de cuidar das mulheres, no sentido de amparar, se ele era casado, cuidasse da sua esposa, e se ele viesse a morrer, e se tivesse filhos homens, quem iria ter que cuidar da mãe seria o filho. Então, sempre o filho homem, ele era o sucessor, o provedor, o remidor daquela família. Era o homem, independente da sua idade, ele tinha que cuidar da sua mãe, e se tivesse irmãs, teria que cuidar das suas irmãs. Ele que era o provedor de tudo. Isso é a ordenança bíblica, não adianta o homem fugir disso. Hoje nós vemos uma sociedade totalmente desequilibrada, uma sociedade totalmente fora dos conceitos, dos padrões bíblicos. Hoje nós vemos uma sociedade onde os homens não sabem mais o seu papel, onde os homens não sabem mais o seu lugar, onde os homens não querem exercer o papel de ser o provedor, não querem exercer o papel de cuidar da sua casa. Isso eu estou dizendo não só dentro do casamento, como também cuidar da sua mãe, que seja sua irmã. Não, os homens de hoje, eles querem viver para si, o dinheiro deles ser só para eles, estão totalmente fora dos princípios bíblicos. Portanto, esses homens que se comportam dessa forma estão em pecado. E diz o texto que então Noemi se encontrava sem o seu marido e sem os seus dois filhos, e agora com duas noras. Ou seja, ela perdeu seus filhos e agora tinha duas noras, e ela não sabia o que fazia com essas noras, porque ela já era idosa, as noras eram moças novas. Ela então entendeu o seguinte: vou eu despedir as minhas noras, pedir a elas para retornarem à casa dos seus pais, e assim
Quem sabe Deus tenha misericórdia dessas moças e lá na frente conceda novamente a elas um novo casamento, onde elas possam seguir com a vida delas, conseguindo um novo marido e terem filhos. Porque se elas ficarem comigo, o que será de mim e delas? Pensou assim Noemi, porque Noemi já estava idosa e desamparada no sentido de não ter recurso financeiro. Ela também não tinha força física mais para trabalhar. E ali o que fazer com aquelas noras? E diz Noemi, diz o texto que Noemi aconselhou as suas noras a voltarem para suas casas, para a casa dos seus pais. E ali aquelas noras não queriam, porque amavam Noemi. Todas as duas noras amavam Noemi, diferente de muitas nos dias de hoje. Tem noras que têm pavor das suas sogras. E eu quero te dizer que procurem darem certo com as suas sogras, porque se não existisse as suas sogras, como que vocês teriam conhecido os seus maridos, digamos assim? Porque são filhos dessas mulheres. Então, sendo essas senhoras mãe dos seus maridos, nós temos que respeitar, temos que ter paciência e tocar o barco, porque quando nós casamos, nós adquirimos ali novas famílias. Tanto o homem vai adquirir a família, vai receber agora a família da mulher, quanto a mulher vai receber agora a família do homem. Então tem que haver concordância, tem que haver união, tem que haver amor, tem que haver unidade, porque digamos que é para a vida toda agora, né? Digamos que esse casamento vai seguir para sempre. Então você vai ter que se adaptar à família do seu marido e o seu marido também se adaptar à família da sua esposa. Antes de tudo isso, existe o quê? O namoro. Se existe o namoro, justamente é para você conhecer a pessoa que você está namorando, para saber se vão dar certo, e também para conhecer a família dessa moça, a família desse rapaz, porque você não vai casar somente com essa moça ou somente com esse rapaz, você vai estar casando também com a família dessas pessoas. E ali o namoro é justamente para isso, para que ambos venham conhecer a família de cada um, para ver se você vai se adaptar, para ver se vocês vão gostar de tudo isso, vão gostar não só um do outro, mas vão também gostar das suas famílias. Tem casais que ignoram isso, tem casais que acham, não, eu gosto dela, eu quero ela, e que se exploda todo mundo, mas sempre vai ter um que vai puxar para o lado da sua família. Não, ela não gosta da minha família, mas eu gosto da família dela e vamos tentar conciliar tudo isso. Aí é questão de acordo. Entrar em fazer acordo entre vocês, mas o certo é que todos dão certo para que todos vivem em paz. E essas noras amavam Noemi, amava sua sogra. Tanto é que quando Noemi falou que era para elas voltarem para suas casas dos seus pais, para que lá na frente elas pudessem contrair um novo matrimônio, elas choraram e não queriam ir. E de tanto Noemi falar para elas que elas tinham que de fato voltar, porque ela não tinha recurso financeiro para sustentar elas, ela não tinha mais filhos para se casarem com elas, então, e elas eram jovens, elas precisavam voltar para a casa dos seus pais e contrair, e assim lá na frente contrair um novo matrimônio, conhecer outra pessoa e casar e ter filhos e seguir com a sua vida. E diz o texto que diante dessa insistência, o texto diz que Orfa beijou a sua sogra e assim ela se despediu da sua sogra e voltou para a casa dos seus pais, para a sua terra e para os seus deuses. Por quê? Porque ela era moabita. Ela era moabita, portanto, enquanto ela estava com Ruth, ela estava ali ouvindo os ensinamentos do Deus de Ruth, do Deus de Israel. Mas diante ali daquela fala de Noemi, ela pensou, de fato, eu preciso voltar a me casar, eu preciso conhecer uma outra pessoa e me casar e ter filhos, então eu retornarei para a casa do meu pai, eu sou viúva, sou jovem, certamente eu vou conseguir um outro marido. E assim Orfa voltou em paz para a casa dos seus pais, voltou para a sua terra. E diz o texto que Ruth ficou.
Ruth, por mais que Noemi insistisse com ela não queria, ela amava demais a sua sogra. E ela não queria retornar. Ela queria estar ao lado de Ruth, sabe por quê? Porque ela conheceu o Deus ela queria estar ao lado de Noemi porque ela conheceu o Deus de Noemi. Ela conheceu o Deus de Israel. Ela começou a confiar e ter fé no Deus de Israel. Ela não queria se apartar de Noemi justamente por causa do Deus de Noemi. Porque Ruth agora servia ao Deus de Noemi. Ruth agora era serva do Deus vivo. Ela era estrangeira, mas ela aceitou esse Deus poderoso e assim ela queria estar ouvindo de Noemi os ensinamentos do Deus de Noemi, os ensinamentos de Deus. Então Ruth, ela visou isso, ela pensou, não posso, primeiro que eu não posso me apartar da minha sogra porque ela é muito idosa, ela precisa de ajuda, eu ainda sou jovem, possa ser que lá na frente eu ainda consigo ter um marido, mas quem irá cuidar dela? Ela é idosa, e ela tem o Deus dela, tem um Deus de Israel, eu quero esse Deus para mim, eu não posso me apartar dela. E assim Ruth permaneceu ao lado de Noemi. Diz o texto que em Belém, no hebraico significa Belém em Israel, no hebraico significa casa do pão, definição que contrasta com era contrário aos dias atuais. Diz o texto que naqueles dias era dias de fome que a população enfrentava. Era como se dissesse que faltava pão no lugar onde mais deveria ter pão, porque Belém significava casa do pão. Mas naqueles dias estava acontecendo uma grande fome em Israel. Tanto é que quando Alimeleque saiu e foi para o país vizinho, a cidade de Moabe, porque justamente em Belém estava acontecendo grande fome. Então, por isso que Noemi despediu as suas noras e mandou elas embora. Porém, Ruth permaneceu com Noemi. Diz o texto que naquela época, para vocês entenderem como que era a situação das mulheres naquela época, as mulheres sempre sofreram, né, gente? Sempre, desde a trajetória até o presente momento. Agora não, agora as mulheres estão mais buscando o seu espaço, estão mais avançadas do que os homens em termos de conquista, de entendimento, de inteligência, de entendimento. Mas antigamente as mulheres dependiam de um homem, que fosse seu pai, que fosse seu marido, algum homem, elas dependiam de algum homem para sobreviver. Mas homens responsáveis, né? E diz o texto que, naquela época, a segurança e a proteção da mulher vinha do homem. Além de Noemi estar longe dos seus parentes, de sua terra natal, ela havia perdido o marido e seus filhos. Portanto, viúva e idosa, dependia da companhia das pessoas, dependia da compaixão das pessoas para não ficar desamparada diante de tantas dificuldades. Quem poderia imaginar que essa mulher ainda desempenharia um papel tão importante na história? Noemi teve um papel extremamente importante. E diz o texto que Noemi voltou para sua terra, para sua cidade, e ali seguiu com a sua nora Ruth. E ela pensou, voltarei para minha terra e ali vamos ver como que vai proceder. Vamos confiar que Deus vai enviar provisão, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos sustentar. Diz o texto que quando Noemi relatou a Ruth que ela tinha que retornar, olha só como eu li a princípio, Ruth disse a Noemi: porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Neste momento, Ruth confessou a sua fé em Cristo, confessou a sua fé
que agora ela servia ao Deus de Israel. Então, diante dessa fidelidade, diante dessa atual condição de Ruth, agora Ruth era uma serva de Deus. E diz o texto que ela entrando, Noemi vendo que de todo jeito que ela estava resolvida a permanecer, Ruth estava resolvida a permanecer ao seu lado, e que de fato ela não iria embora, seguiu as duas retornando para Belém, a cidade de Noemi, Belém, que era a cidade, que era a terra do pão, e ali as duas retornaram a Belém. E ela levou consigo a sua nora, que era moabita. Imagine só, uma estrangeira moabita, entrando, que era inimigos do povo de Israel, entrando agora em Belém de Judá, entrando ali agora, estando ali ao lado da sua sogra, e ali Ruth teve que enfrentar diversos preconceitos. Muitas vezes muita gente olhou para ela desconfiado, porque eles tinham os moabitas como pessoas idólatras, eles tinham os moabitas como pagãos, pessoas que adoravam deuses, demônios, adoravam entidades. Então eles tinham Ruth por desconfiança. Mas ali Noemi, imagino que relatou, não, agora ela serve o nosso Deus, ela confessou a fé no nosso Deus. E diz o texto que, mas mesmo assim, Noemi se encontrava muito abalada, triste por ter perdido o marido e logo em seguida ter perdido seus 2 filhos. Diz o texto que o nome Noemi significava doce e amável. Esse era o significado, e a mais bela entre as mulheres. Para vocês que querem dar nome aos seus filhos, então Noemi significa a mais bela entre as mulheres. E eu, de fato, eu já tive a oportunidade de conhecer mulheres que se chamam Noemi, são lindas, nascem lindas, não sei, é um mistério. Nascem umas mulheres lindas. Eu estudei com uma moça chamada Noemi, era linda essa mulher. Então Noemi significa a mais bela entre as mulheres. A mais doce, a mais bela entre as mulheres e a mais doce, a mais meiga. Esse é o significado deste nome. E ali, mas Noemi, ao perder seu filho, seu esposo, ela estava amargurada, ela estava triste, ela estava cabisbaixa, ela estava sem saber o que fazer. E ela disse: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamarás Noemi? Por que me chamarás Noemi? O Senhor testifica contra mim e Todo-Poderoso me tem feito mal. E assim Noemi voltou. Com ela, Ruth, a moabita, sua nora que veio dos campos de Moabe, chegaram a Belém no princípio. Elas chegaram em Belém no princípio da colheita das cevadas. Ou seja, chegaram ali no momento de colheita, no momento de prosperidade, onde o povo de Israel estava prosperando, onde tudo estava bem, os campos estavam produzindo e o povo estava plantando e colhendo, plantando e colhendo. Então eles chegaram no tempo certo. Elas chegaram no tempo certo. E diz o texto que Noemi tinha um parente. E esse parente era parente do marido dela, de Abimeleque. E esse homem, diz o texto, que era um homem valente e poderoso. Valente porque era um homem corajoso, era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem de princípios, era um homem de moral, e poderoso porque ele tinha recursos financeiros, era um homem rico, de caráter, postura, porém, e ainda mais rico. Então era um homem que toda pessoa, toda mulher queria ter, um homem íntegro, de caráter, de postura e ainda de posses. E diz o texto que Boaz era da linhagem de Elimeleque. Elimeleque foi o marido de Noemi. E diz o texto que Ruth, a moabita, disse a Noemi, a sua sogra, pediu permissão, dizendo: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás
daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha. E diz o texto que Ruth foi até os campos, e ali Noemi começou, desde cedo, começou a pegar espigas e gravetos e começou a guardar. E diz o texto que Ruth começou a pegar espigas ali, e de repente ela de um campo que já entrou em outro campo, e no campo que ela entrou era o campo de Boaz. E quando ela chegou ali, ela pediu, mulher educada, ela pediu permissão, porém era dever, os judeus eram obrigados a receber os estrangeiros e permitir que esses estrangeiros trabalhassem em seus campos, colhendo o resto de espigas que caísse ali, e permitisse que elas apanhassem, qualquer que fosse o estrangeiro, apanhasse para o seu sustento. E era lei, era decretado lei em Israel. E diz o texto que, chegando ali Boaz ali nos seus campos, junto com os seus servos, com os seus trabalhadores ali, Boaz perguntou, de quem é essa moça? Por que ele perguntou de quem é essa moça? Como ele sabia que o homem não podia se aproximar perto de mulher, principalmente se era moça, se era jovem, não podia se aproximar. Primeiro ele tinha que saber se de fato quem era aquela mulher, se ela era casada, se ela era solteira, de quem que ela era filho. Olha só a diferença nos dias de hoje. Hoje em dia os homens chegam nas mulheres sem pedir permissão. Não, naquela época jamais um homem poderia se aproximar de uma mulher sem saber se de fato ela era uma mulher casada, quem era o seu pai. Se ela fosse uma mulher casada, nem ousaria conversar com ela. E se ela era filha, se ela era uma moça, quem era o seu pai? Que se ela tinha irmãos, tinha que saber o histórico todinho daquela pessoa. E diz o texto que Boaz disse aos segadores. Ele cumprimentou e dizendo, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe, o Senhor te abençoe. E depois disse Boaz ao moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é essa moça? Ou seja, se ela tinha dono, porque as mulheres tinham dono naquela época. O dono, ou se fosse casada, era o seu marido que era o dono. Se ela fosse moça solteira, seu pai que era dono dela. Então as mulheres tinham dono, então ninguém podia se aproximar de uma mulher e conversar com ela, porque elas tinham dono, alguém era dono dela. E ele perguntou, de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, disse, essa é a moça moabita que voltou com Noemi. E Boaz sabia que era Noemi. Noemi era sua parenta. Voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após as segadores. Assim ela veio desde manhã até agora está aqui, colhendo espigas. E diz ao texto que Ruth chamou a atenção de Boaz. Certamente pela beleza, eu imagino que foi pela beleza, e também pelos traços. Ela não tinha traços iguais às mulheres judias. Ela era moabita, ela era de outro país, ela era estrangeira, então ela tinha os traços diferentes. Então chamou a atenção dele, ou de fato, pela beleza, ou porque ele viu que de fato ela não era judia, ela era estrangeira e moabita. E ali chamou a atenção de Boaz, e ele disse, deixai ela colher as espigas. Permitiu ali que ela trabalhasse o tempo que ela quisesse, para que ela poderia sim colher aquelas espigas. Até porque era lei, tinha que deixar mesmo, ele escolher. Qualquer estrangeiro colher as espigas. E diz o texto que, diante disso, Boaz permitia ali que ela colhesse espigas de milho, espiga todos os dias. E diz o texto que Boaz fala a Ruth benignidade, ou seja, disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, ele chamou ela de filha, ouve filha minha, não vás colher em outro campo. Olha só, Boaz falou para ela não ir para outro campo, para ela permanecer no campo que era dele, que era de propriedade dele, que ela fosse colher as espigas só no campo dele, certamente que ele queria observar ela.
E ele falou, ouve, filha minha, porque Boaz era um homem mais velho, ele não era um homem novinho. Então ele era um homem mais velho, tanto é que ele chamou aquela moça de filha. Ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passe daqui. Porém, daqui ficarás com as minhas moças, ou seja, com as minhas servas, com as moças que estão colhendo também espigas, que também eram judias, essas eram judias. Então os olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após elas e não deixará os moços que não te molestem, ou seja, não deixará que ninguém faça mal a você. Ao você se acompanhar as moças judias, você estará protegida. Os olhos de todos estarão sobre você e será protegida, será guardada, onde ninguém vai te tocar, onde ninguém vai pôr a mão em você, onde ninguém vai te fazer mal. Então ele já passou essa confiança para Ruth, onde ali ele teceu essa ordem ali, e ali todos acataram, dizendo que era para permitir que aquela moça permanecesse ali colhendo espigas. E diz o texto que então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra. Olha só, Ruth se inclinou diante de Boaz e disse, porque achei graça em teus olhos para que faça caso de mim, sendo eu estrangeira. Ruth percebeu que Boaz teve um cuidado com ela, uma proteção com ela. E ela perguntou, por isso que ela caiu em terra, prostrando diante dele, porque era dessa forma que agia. A coisa, o povo estava se prostrando diante do outro. Porque achei graça em teus olhos para que faça caso de mim, sendo eu estrangeira. E respondeu Boaz. Disse, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, ou seja, eu estou sabendo que você não retornou à casa dos seus pais, mas você quis ficar com Ruth para cuidar, proteger, cuidar dela, mesmo ela sendo idosa, você não quis seguir com a sua vida, você quis cuidar de Noemi. Por isso que eu estou aqui te tratando bem, porque você usou também de bondade, benevolência para com Noemi. Ele respondeu dessa forma. E ali eles trocaram essas poucas palavras, que não podia ficar conversando muito, trocaram ali essas poucas palavras, e Ruth retornou para sua casa. No que ela retornou para sua casa, ela contou tudo que aconteceu, tudo que Boaz apareceu, o que ele fez, o que ele falou com ela, e tudo isso. E aí Noemi pensou, peraí, Boaz é um homem solteiro, Boaz é um homem bom, Boaz é um homem de posses, e ele precisa de uma esposa. E tá aqui a minha nora. Jovem, bonita. Ela pensou, já arquitetou na mente dela. Peraí, vou tentar ver se ela aceita casar com ela. E ali nas tradições judaicas tinha uma tradição ali. E era lei. Olha só, tudo que era o judaísmo, eles andavam muito conforme a lei. E tudo que era lei tinha que obedecer, porque senão era punido se não obedecesse às leis. E na lei dizia que o parente mais próximo, se porventura a viúva perdesse o seu marido, o parente mais próximo do falecido tinha que amparar, que ser o remidor daquela senhora ou filhos, o que fosse. Então Boaz era um dos parentes mais próximos de Elimeleque, e portanto Boaz era o remidor de Noemi. Portanto agora também deveria ser remidor de Ruth, mas como ela era moça e moabita, tinha que ter umas testemunhas para fazer um acordo ali, uma lei decretada ali, ou seja, e Boaz sabia de tudo isso. Ele sabia que ele tinha que amparar Noemi, ele sabia que agora ele tinha que cuidar de Noemi, por ela ser idosa, por ela ser mulher e por ela ser idosa, mas ao lado de Noemi existia essa moça, essa moabita agora. E ele pensou, como fazer? E com isso, Noemi preparou algo ali, conversou com Ruth dizendo, filha, aqui tem a tradição, quando há interesse de uma mulher para com um homem, é permitido que essa mulher, nessa festa, que estava acontecendo uma festa estava acontecendo ali uma colheita da cevada, era permitido, essa é a tradição, no meio dessa festa,
que uma mulher, se ela tivesse interessada em um homem e ele fosse o homem remidor que ele tinha que ser, ele não podia fugir, que era lei, ele não podia fugir desse papel. Que ela tinha que se deitar na madrugada, ela tinha que se deitar aos pés desse homem, o homem deitado na sua cama, a mulher deitada aos pés, e ali aquele homem, ao mexer na cama, ele iria identificar que tinha alguém ali aos seus pés. E Noemi orientou Ruth a fazer isso, para que Boaz entendesse que ela queria que ele casasse com ela. E assim, Noemi fez isso e Ruth foi lá e obedeceu do jeito que a sua sogra ordenou. Ela se deitou aos pés de Boaz na calada da noite, sem tocar nele, se deitou aos pés, ele na cama e ela lá embaixo. E ali ele percebeu que tinha alguém ali, ele perguntou: quem és você? E ela respondeu: sou Ruth, a sogra de Noemi, a nora de Noemi. E ali Boaz entendeu que certamente Noemi havia falado com ele as tradições do povo de Israel, e agora ele se viu com uma grande responsabilidade, embora ele já sabia que ele tinha que ser o remidor, uma grande responsabilidade de agora casar-se com Ruth e cuidar das duas, não só de Noemi, como também dela. E diz o texto que Boaz era um homem reto, justo, ele respondeu: sucedeu que pela noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E ele disse: quem és? E ela diz: Ruth, sou tua serva, porque tu és o meu remidor. E Ruth respondeu isso para ele, que ele era o remidor dela. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade de meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Olha só, Boaz conhecia poucos dias, ele estava conhecendo Ruth ali trabalhando nos seus campos, e ele já identificou que ela era uma mulher virtuosa, pelo comportamento, pela fala dela, pela postura dela, porque ali todos os judeus estavam observando ela. E ali certamente todos ali já estavam falando bem dela. Nossa, é uma moça diferente, é uma moça educada, é uma moça que agora está servindo o nosso Deus, é uma moça que teme o nosso Deus. Então ele disse, pois toda a cidade, ou seja, todo Belém, sabe que tu és mulher virtuosa. Então a fama de Ruth já estava correndo na cidade de Belém como uma moça, uma mulher virtuosa. Porém agora é verdade que sou remidor. Ele responde: realmente eu sou remidor. Eu sou obrigado agora a cuidar de Noemi e casar com você. Mas primeiro existe um outro remidor além de mim. Vou eu falar com ele para ver se de fato ele vai comprar as terras de Noemi. Se de tudo ele não quiser comprar as terras de Noemi, porque ao comprar as terras de Noemi, ele também tinha que casar com a nora de Noemi. E ali ele foi, chamou as testemunhas, que era desse jeito o acordo, chamou 10 testemunhas e ali eles sentaram, conversaram entre si e falaram: olha, você é o remidor, você é o primeiro, então, dos parentes do marido de Noemi. Então, você que tem que ser o remidor de Noemi. E ali ele falou, e ele concordou: não, vou ser o remidor, porque sabia que Noemi tinha terras, tinha bens, tinha algumas terras ali. E ali, só que aí ele respondeu: porém, tem a nora dela, que é a esposa de Quilom. Então, você, sendo remidor de Noemi, você terá que casar com Ruth. E ele disse: não vou me casar com uma estrangeira, não vou dividir a minha herança dos meus filhos com um estrangeiro, então não quero. E ali eles acordaram entre si, fizeram um negócio, uma tradição que tinha que tirar o sapato e trocar de sapato, coisa lá dos judeus, irmão e meus amados. E ali eles fizeram tudo isso. E ali eles acordaram. Então o outro não quis ser o remidor, embora ele tinha direito de ser o remidor, e Boaz era um homem reto. Ele poderia muito bem nem comentar com esse remidor, que não estava nem aí para Noemi, nem tampouco para as terras dela, nem tampouco em cuidar dela. Então ele poderia casar, herdar tudo de Noemi, mas não, Boaz era um homem correto, era um homem reto. E ali ele falou: olha, na linhagem você
é o primeiro e eu sou o segundo. Caso você não queira, então eu sou obrigada a ser o remidor dessas mulheres. E ali ele foi, fizeram o acordo ali, foi o remidor. Boaz, então, se viu ali, agora sabendo ele que ele tinha que se casar com Ruth. Diz o texto que Boaz casa com Ruth. E ali fizeram uma grande festa, casou ali com a Moabita, que agora, tinha um coração voltado para Deus, e ali o povo de Belém abençoou aquela união. O povo se alegrou com aquela união, mesmo que Ruth fosse Moabita. Mas o comportamento, o testemunho de Ruth agradou a todos ali. Era uma mulher virtuosa, era uma mulher sábia. E diz o texto que o povo abençoou as testemunhas ali. Falaram assim: somos testemunhas do Senhor. Faça esta mulher, Boaz, que entra na tua casa como Raquel e Lia, e que ambas edificaram a casa de Israel, por porta-te valorosamente em Efratá, e faze-te conforme a famada em Belém. Ou seja, eu abençoo, eles ali abençoou o casamento de Boaz com Ruth, abençoou a sua descendência, os seus filhos que iriam surgir, que iriam vir, e ali todos se alegraram com aquele casamento. Por quê? Porque o próprio Deus que preparou tudo estava na direção de Deus. Por quê? Porque Deus encaminhou Boaz e Ruth, porque seria da linhagem deste casal que viria o Salvador, que viria Jesus, porque Jesus é da linhagem de Davi. E o primeiro filho desse casal se chamava Obed. Obed foi o avô de Davi. Obed foi pai de Jessé e avô de Davi. Obed era o filho de Ruth com Boaz. E através da linhagem de Davi veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que o próprio Jesus era chamado de Davi. O próprio Jesus era chamado ali pelos judeus lá no Novo Testamento de filho de Davi. Tanto é que, recordando aqui, o cego Bartimeu, quando viu que Jesus passava pelo caminho, no meio da multidão, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, todos ali chamavam Jesus de filho de Davi, aqueles que de fato reconheciam que Jesus era o filho de Deus. Então, chamava Jesus da linhagem. Chamava Jesus da linhagem, que era da linhagem de Davi. Então diz o texto que Deus abençoou o casamento de Ruth de uma tal forma que o Senhor não só abençoou Ruth, mas como também abençoou Noemi. Ou seja, Noemi continuou com Ruth. Eles continuaram ali cuidando de Noemi, porque Noemi era idosa. Então diz o texto que agora Noemi se encontrava feliz, porque Ruth dera um filho para Boaz, que foi Obed, e diz o texto que ela entregou, que Noemi era ama de Ruth. Então ela colocou ali nas mãos de Noemi aquela criança, e olhando para aquela criança, ela via que seguia a linhagem também do seu filho. E ali, muito feliz, ficou Noemi, porque agora ela tinha vindo para Belém sem nada, e agora ela estava de mãos cheias, ou seja, estava abençoada financeiramente, estava abençoada emocionalmente, porque agora ela era avó. Ela tinha um neto. Vendo ali a sua nora casada com Boaz, que tudo estava correndo na santa paz de Deus, tudo estava bem, ela engrandeceu ao nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que não importa se você ainda não está vendo pelos olhos da fé a sua vitória, apenas creia que a bênção chegará. Assim como o Senhor fez com que Noemi voltasse para Belém, e ali o Senhor providenciou tudo para Noemi e para Ruth, o Senhor também irá providenciar para você. O Senhor Deus irá providenciar o teu sustento, o Senhor Deus irá providenciar o teu presente, o teu futuro. O Senhor irá, tudo vai
ser encaminhado pelo Senhor, assim como Deus encaminhou esse casamento. Você também que está aí solteiro ou solteira, o Senhor também tem o poder de encaminhar uma bênção sentimental para você. Basta tão somente você confiar e crer no Senhor e ser fiel a Ele, orar ao Senhor, buscando em Deus direção, buscando em Deus vitória, porque o Senhor tem vitória, não só financeira para a tua vida, o Senhor também tem vitória sentimental, o Senhor Deus tem vitória espiritual, porque da parte do Senhor, Ele concede, quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos com a nossa vida no altar, o Senhor concede bênção em todas as áreas. O Senhor quer nos dar cura. O Senhor curou o coração de Noemi. Ela entrou em Belém com o coração amargo, com o coração entristecido, com o coração angustiado. O Senhor foi e curou. O Senhor quer curar o teu coração. O Senhor quer curar você dessa amargura de alma que você tem vivido, dessas lutas que você tem enfrentado, desse sofrimento qual você tem passado, dessa escassez financeira que muitas vezes também tem te acompanhado. Deus quer te abençoar, Deus quer abrir portas, Deus quer estender as tuas mãos para você, Deus quer mostrar o amor que Ele sente por ti. O Senhor quer curar o teu coração, o Senhor quer sarar as tuas feridas, o Senhor quer te dar o de melhor, o Senhor quer abençoar a tua vida sentimental, o Senhor quer tirar toda essa angústia, essa dor de solidão, esse espírito de solidão cairá por terra hoje da tua vida. Esse espírito de depressão será repreendido em nome de Jesus hoje da tua vida. Esse espírito da dívida, esse espírito da pobreza cairá por terra hoje em nome de Jesus, porque o Senhor tem vitória, o Senhor tem bênção para o seu povo, o Senhor tem posse de vitória para aqueles que confiam nele, para aqueles que é fiel ao seu Deus, para aqueles que confiam na providência divina. O Senhor tem vitória para a tua vida nesta noite. Então somente descansa e confia, então somente espera no Senhor, porque Ele é fiel. Grande é a sua fidelidade. O Senhor tem vitória para a tua vida. O Senhor quer mudar a tua história. Ele quer abençoar a tua vida. Amém, meus amados? E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E saiba que Deus, Ele tem vitória para a tua vida. Não importa a circunstância contraditória que você está vivendo hoje. Apenas descanse e confie que o Senhor tem o poder de fazer o novo acontecer, um milagre acontecer, porque Deus é o Deus de vitória. Amém, meus amados? Deus abençoe todos vocês.